Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de Brasil contemporâneo, nós finalmente chegamos no período republicano. Vamos terminar o século XIX brasileiro e entrar no século XX. Vamos falar aí dos primeiros 31, dos primeiros 41 anos, na verdade, dos primeiros 41 anos da República Brasileira. Vamos falar de 41 anos em 2 vídeos. Sim, esse período da Primeira República a gente vai dividir em 2 vídeos. A gente vai falar, no primeiro vídeo a gente vai falar basicamente das questões políticas da Primeira República, no segundo vídeo a gente vai falar de movimentos sociais na Primeira República, de rebeliões, de revoltas. Como eu comentei com vocês no vídeo da Proclamação da República, no segundo vídeo das aulas de Proclamação da República, a Proclamação da República em si foi pacífica. O exército não deu um tiro para destituir Dom Pedro II, ninguém resistiu à destituição de Dom Pedro II, foi simplesmente Dom Pedro II, tchau, somos república, e comemorações. Para não dizer que não deram nenhum tiro, eles deram tiros de canhão para comemorar, mas assim, não teve uma batalha. Mas depois que a república se instalou e começou a governar, teve muita treta nesse período da Primeira República. Foi um período muito conturbado. Mudanças de regime em qualquer país são muito conturbadas. Né? Mudança de colônia para país independente, mudança de monarquia para república, ou de república para monarquia, ou de democracia para ditadura, ou de ditadura para democracia, sempre é um período de instabilidade. E a instabilidade política no Brasil durou um determinado período. Depois, politicamente, vai ter um longo período de estabilidade, que é o período da República do Café com Leite, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas mesmo politicamente tendo grande estabilidade, socialmente o Brasil tinha muitos problemas. E são essas contradições que a gente vai ver nesse período. A construção de uma república, a consolidação de uma república, porém uma república dominada por um grupo, por uma oligarquia, né? Não tem uma participação popular efetiva, é um pequeno grupo que vai controlar a república, contrastando com uma grande situação de miséria que vai levar a uma série de convulsões populares. Então é um período muito conturbado da história do Brasil. Aliás, acho que quase todos os períodos da história do Brasil são muito conturbados. Né? O Brasil é um país de tretas e, enfim, e problemas. Isso faz parte da nossa história. A República começa, como eu disse, né? O golpe militar que instituiu a República, e nunca se esqueçam disso, quem proclama a República é o Exército. O Exército dá um golpe, tira o imperador e proclama a República. A República foi proclamada com um golpe militar pacífico. Como eu acabei de dizer, Dom Pedro II, o senhor tem 24 horas para deixar o país, a partir de agora nós somos uma república. Só isso. Vários grupos apoiaram a proclamação da República, como a gente viu nos vídeos de proclamação da República. Os principais, os militares, os cafeicultores paulistas, era o principal, né, principalmente os do Oeste paulista, depois outros latifundiários também apoiaram a República, mas mais ressentidos com Dom Pedro II do que propriamente por apoiarem a República. E a gente tem as classes médias urbanas. Só que esses grupos que juntos proclamaram a República tinham ideias diferentes de República. Tinham projetos diferentes para a República, então logo eles vão se dividir. Os militares vão defender uma coisa, os cafeicultores vão defender outra, as classes médias vão defender outra. Então, esses grupos que juntos derrubaram Dom Pedro II vão começar a se desentender sobre os rumos da República. Quem liderou o golpe e inicialmente governou o Brasil no período republicano foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Como eu comentei no vídeo da Proclamação da República, na verdade ele nem era republicano, mas ele era uma pessoa com muito prestígio junto ao exército, ele era considerado meio que um herói no exército brasileiro, e ele é um cara assim que ia ter respeito de todo mundo para iniciar o processo de transição republicana do Brasil. Então ele é escolhido para comunicar a Dom Pedro II de que ele estava sendo destituído do cargo e para governar o Brasil enquanto o Brasil construía a sua Constituição Republicana. Então ele vai exercer um governo provisório entre 1889 e 1891. Porém, Marechal Deodoro, como eu disse, ele não era exatamente republicano e ele não era exatamente democrático. Ele era simpatizante da monarquia e ele era simpatizante de um governo centralizado, de um governo forte. Então, durante esse governo provisório, ele começa a dar sinais de que ele seria um governante autoritário. Então ele chega a demitir ministros, ele, né, fechar os ministérios, enfim, ele queria as coisas do jeito dele. Ele era um governante centralizador e autoritário. Com o Marechal Deodoro, o Brasil passou muito perto de começar o seu período republicano como uma ditadura militar. Então, muito perto, foi por muito pouco. Então ele era um governante bastante autoritário.
E como ele era um governante bastante autoritário, os próprios ministros nomeados por ele e o Congresso brasileiro que se formou para iniciar a República fizeram oposição ao Marechal Deodoro. Então ali a gente já tem uma treta entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, logo de cara. O Brasil começa com instabilidade política, com crises institucionais, de ver quem manda, se é o Executivo ou se é o Legislativo. E para dar um tempero a mais a esse governo do Marechal Deodoro, o ministro da Fazenda, que hoje que seria o equivalente atual ao ministro da Economia, Rui Barbosa, ele criou um plano econômico para industriar o Brasil muito rápido. Então vamos industrializar o Brasil rápido. Agora que nós somos república, a gente vai deslanchar o Brasil. Vamos industrializar o Brasil, fazer a economia crescer assim rapidão. E aí, qual a ideia dele? A indústria precisa de dinheiro, então vamos dar dinheiro para a galera. Quem quiser investir em indústria, quem quiser construir uma indústria, fazer uma empresa no Brasil, o governo vai emprestar dinheiro. E para ter mais dinheiro disponível, vamos imprimir dinheiro, imprimir papel moeda. Vocês já devem saber, né, pelas aulas que a gente teve, principalmente o pessoal da administração que já teve aula de noções de economia, vocês devem saber que quanto mais uma coisa está disponível, menos ela vale. Então, se tem muito dinheiro disponível, o dinheiro vale menos. Quando você tem muito dinheiro disponível, as pessoas querem comprar coisas. Então, a tendência é que falte produto. Para não faltar produto, o preço aumenta. Então, muito dinheiro disponível pode gerar inflação. Então, a política do Rui Barbosa gerou inflação, encareceu produtos no Brasil. Além disso, os empresários brasileiros não eram, digamos assim, muito honestos. Então, vários empresários foram lá pegar dinheiro emprestado, porque era assim, se você quer abrir uma indústria, o governo te empresta dinheiro com juros baixos e com prazo longo para pagar. Então, vários empresários iam lá, dizendo que iam abrir fábricas, pegavam o dinheiro emprestado, abria a fábrica, né, fazer o registro lá no cartório, o documento, abri minha fábrica, quero dinheiro emprestado para desenvolver ela. Pegava o dinheiro emprestado e deixava a fábrica só no papel. Gastava dinheiro. Então, começaram a surgir muitas empresas fantasma no Brasil. Então, o excesso de dinheiro circulando, a facilidade de conseguir dinheiro e o fato desse dinheiro não ser empregado no investimento industrial, que era o plano do Rui Barbosa, fez com que o Brasil enfrentasse uma gravíssima crise econômica. Esse período ficou conhecido como encilhamento. Vocês, como bons gaúchos da fronteira, devem saber que encilhar é preparar o cavalo para montar, né? Você encilha o cavalo, você está preparando ele, colocando ali as paradas do cavalo para você montar nele e levá-lo. Então, por que ficou conhecido como encilhamento? É que como se a oportunidade fosse um cavalo que está passando. E aí os empresários estavam encilhando o cavalo para correr, né? Para disparar, para deslanchar o país. Só que a oportunidade foi encilhada, mas o cavalo não foi montado, o cavalo não correu, o cavalo não deslanchou, então ele ficou só encilhado. Então por isso é encilhamento. Todo mundo se preparou para correr, para deslanchar a economia, e a economia não deslanchou. Em 1891 nós tivemos a primeira eleição para presidente do Brasil, mas foi uma eleição indireta. O Congresso escolheu o primeiro presidente. Isso estava determinado na primeira Constituição do Brasil, que o primeiro presidente seria escolhido de forma indireta. O segundo, em 1894, seria escolhido por eleições diretas. Então todos os eleitores poderiam votar para escolher o presidente. E o escolhido indiretamente para ser o primeiro presidente do Brasil foi o próprio Marechal Deodoro. Apesar dos traços autoritários, ele ainda era visto como alguém com autoridade, com respeito para iniciar a República no Brasil. Só que logo que ele assumiu, ele começou a adotar uma série de medidas que estavam dando a entender que ele queria governar como ditador. Então os próprios militares e os civis que apoiaram ele começaram a criticá-lo. E aí, percebendo que ele estava tendo uma forte oposição, ele resolveu fechar o Congresso. Fechar o Congresso significa governar com plenos poderes. Quando o Executivo fecha o Legislativo, o Executivo está tomando o poder do Legislativo. Isso significa que você está querendo governar como ditador. Você está querendo governar sozinho. Então, oficiais da Marinha, e a Marinha é interessante pensar a participação dela, porque quem fez a República foi o Exército. A Marinha não era muito republicana, a Marinha era muito próxima de Dom Pedro II, então o Exército não vai chamar a Marinha para ajudar a derrubar Dom Pedro II, e a Marinha vai ficar um tanto quanto ressentida com o Exército, mas enfim, isso é outro assunto. Oficiais da Marinha e do Exército se rebelam contra o Marechal Deodoro. E aí o Brasil fica à beira de ter uma guerra civil, porque os oficiais das Forças Armadas estão contra o presidente. Inclusive tinha navios ancorados no Rio de Janeiro ameaçando bombardear, tinha soldados armados ameaçando atacar,
Aí Deodoro fala, opa, em novembro de 1891, não durou nem um ano o governo do Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro virou e falou, opa, se é para não ter uma guerra civil, eu renuncio à presidência. Então o Marechal Deodoro saiu. Então o primeiro presidente eleito da história do Brasil renunciou. Não durou nem um ano o governo dele. E o primeiro presidente da história do Brasil foi um militar. Então percebam, a história republicana do Brasil começa com um militar tentando dar um golpe, né, que foi Marechal Deodoro, e outros militares evitaram o golpe. Então, assim, tem militares que defendem a democracia, tem militares que são autoritários. Então, não é geral que todo o exército defende ditadura militar. Não. Tem militares que são autoritários, tem militares que são democráticos. E a gente vai ver, ao longo da história do Brasil, ao longo dos próximos vídeos, que tem momentos que o exército apoia golpes e tem momentos que o exército evita golpes. Então, é importante deixar isso claro. Nem todo governo militar é autoritário, nem todo governo militar é ditadura. Pois bem, Deodoro renunciou. Quem assume no lugar de Deodoro? O vice-presidente. Quem era o vice-presidente de Deodoro? O Marechal Floriano Peixoto. Então percebam que a primeira chapa eleita para governar o Brasil tem o presidente e o vice-presidente como militares. É por isso que esse período do governo do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano é conhecido como República da Espada. Espada é o símbolo do exército, então o momento que o Brasil, os primeiros presidentes do Brasil eram militares, então esse período é conhecido como República da Espada. O Marechal Floriano viu que a situação no Brasil estava um tanto quanto complicada, porque tinha oficiais do exército se rebelando, tinha a galera insatisfeita com o governo, então ele começa a adotar medidas duras assim, para reprimir as manifestações. Então ele deportou militares rebeldes, e é interessante que deportação de militares no Brasil era, por exemplo, mandar para a Amazônia, mandar para o Acre, enfim. Então ele deportou militares rebeldes, governadores que eram críticos ao governo central foram destituídos, então ele derrubou governadores. Para evitar a inflação, ele tabelou preços, então ele, para conter a inflação, ele determinou o congelamento de preços de produtos, então tentou ali controlar tanto a crise econômica quanto a crise política que estava se agravando. Parte das elites e das classes médias urbanas acharam ele legal, não era tão autoritário, tentou conter a crise, tentou conter os problemas políticos, então ok. Mas grande parte da população continua achando ele ruim e autoritário. Por esse motivo, o governo do Marechal Floriano enfrentou duas grandes revoltas, duas rebeliões importantes. Uma delas a Revolta da Armada, entre 1893 e 1894. A Revolta da Armada foi uma rebelião da Marinha contra o governo de Floriano Peixoto. Foi uma rebelião da Marinha contra o governo, achando autoritário, exigindo maior participação. A outra revolta, entre 1893 e 1895, portanto terminou só depois do governo do Floriano Peixoto, foi a Revolução Federalista. Uma parte, um determinado grupo político do Rio Grande do Sul queria maior autonomia para os estados, porque achavam que o governo de Marechal Deodoro e o governo do Floriano Peixoto eram extremamente centralizadores. Então você tinha os federalistas, que queriam maior autonomia para os estados. E você tinha uma parte, um outro grupo político no Rio Grande do Sul, que defendia maior centralização. E era, por sinal, o grupo que estava no poder no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul nessa época era Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos era alinhado ao governo de Floriano Peixoto e defendia maior centralização. Então você tem no Rio Grande do Sul uma revolução federalista, um combate entre dois grupos, os maragatos e os chimangos. Enfim, os maragatos, que eram os federalistas, os chimangos, também conhecidos como pica-paus, porque tinha um uniforme azul com cap vermelho, parecia um pica-pau, que defendiam a centralização, estavam do lado do governo do Floriano Peixoto. Enfim, termina com a vitória do grupo centralizador. Enfim, o governo central acaba sendo vitorioso. Enfim, juntando a revolta da Armada, que foi uma revolta da Marinha, querendo maior participação da Marinha no governo. Como eu disse, o Exército meio que deixou a Marinha de lado no processo da proclamação da República. E juntando a revolta da Armada com a Revolução Federalista, a gente teve nesse período, juntando essas duas revoltas, mais a repressão do governo central a essas revoltas, a gente teve cerca de 10 mil mortos. Então foram conflitos extremamente violentos. Então se a proclamação da República foi pacífica, a consolidação da República foi muito violenta. Teve muitas revoltas que foram duramente reprimidas. Após o governo de Floriano Peixoto, é eleito o primeiro presidente civil da história do Brasil, Prudente de Moraes. Ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto
terminando ali com o período da República da República da Espada, né? Ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto e o primeiro presidente civil. Então ele foi o primeiro em duas coisas. Durante o governo dele, né, o comecinho do governo dele, que acabou a revolta da Armada, e em seguida ele foi responsável por assinar o acordo que acabou com a Revolução Federalista, manteve Júlio de Castilhos no governo e deu anistia aos revoltosos. Só que, apesar dele conseguir ali, a partir do governo dele, iniciar uma certa estabilidade política, né? Iniciar ali um período em que não vai ter revoltas que vão contestar o governo central, as crises sociais davam potencial a novas revoltas. Então, Prudente de Moraes ele assume o governo no Brasil ainda com um clima de instabilidade política, ainda com o clima de que as revoltas podem estourar a qualquer momento, e aí vai ser necessário encontrar um novo modelo que dê estabilidade à política do país. E é essa necessidade de encontrar um modelo de estabilidade política que vai acabar formando o estilo de governo que vai ser consolidado a partir do governo de Prudente de Moraes em 1894 até o golpe de Getúlio Vargas em 1930. Pois bem, mas antes de entrar nessa questão desse novo governo, como ele vai ser formado, como vai ser feita a política brasileira até então, vamos entender a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, a primeira Constituição brasileira. Apesar do título do slide ele ser República Federativa, o nome do Brasil ainda não era República Federativa do Brasil. O nome do país era Estados Unidos do Brasil. Brasil com Z, reparem ali. Mas o formato dos Estados Unidos do Brasil é um formato de República Federativa. O que é uma República Federativa? Já vamos chegar lá. Então, em 1891, aí no final do governo do Marechal Deodoro, é feita a primeira Constituição do Brasil, nome oficial, como eu já disse, Estados Unidos do Brasil. Era uma república presidencialista e federativa. O que é uma república presidencialista? Quem governa é o presidente. É diferente de uma república parlamentarista. Numa república parlamentarista, você tem um presidente, mas você tem um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. O presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro chefe de governo. Então, quem comanda o governo é o primeiro-ministro. O presidente ele tem uma função de representação junto ao povo e junto à comunidade internacional, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro. E uma república federativa. O que é uma república federativa? Aquele modelo que a gente estava discutindo nas aulas de proclamação da república. Cada estado tem autonomia para criar suas próprias leis, cada estado tem autonomia para criar os próprios impostos, cada estado tem autonomia para pedir empréstimos para outros países, cada estado tem autonomia para eleger seus governantes, cada estado tem autonomia para ter uma assembleia legislativa, enfim. Os estados são autônomos, eles têm autonomia diante do governo central. Isso para os estados mais ricos era excelente, era o que São Paulo, por exemplo, queria. Para os estados mais pobres isso não é tão bom, porque os estados mais pobres não têm muita finança para administrar, dependem mais do governo central. E o Brasil era composto então por 20 estados autônomos. Hoje o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, na época eram só 20 estados. Determinou-se o mandato de 4 anos para o presidente, sem direito à reeleição, então só poderia ser presidente uma vez durante 4 anos. E estabeleceu-se o voto universal masculino, mulheres ainda não votam. Voto aberto vai ter consequências importantes que a gente vai ver aí ao longo desse vídeo do próximo. Voto aberto para maiores de 21 anos, então só podia votar a partir dos 21 anos, e alfabetizados, analfabetos não podiam votar. Isso cortava grande parte da população brasileira. O contingente de analfabetos no Brasil era muito grande. Então, a maioria dos brasileiros não votava. Ou por ser analfabeto, ou por ser mulher, ou por não ter 21 anos. E o voto aberto significa que todo mundo sabe em quem você votou. Então, para subornar pessoas, comprar votos e ameaçar pessoas a votar em determinado candidato era mais fácil. A gente vai ver que isso tem implicações muito importantes durante a Primeira República. Então essa era a estrutura do Brasil, era isso que determinava a primeira Constituição brasileira. Esse período, a partir do governo do presidente Prudente de Moraes, aliás, Presidente Prudente é o nome de uma cidade do interior de São Paulo. Esse período, a partir do governo do Prudente de Moraes até o governo do presidente Washington Luiz, que é quem vai ser derrubado pelo Getúlio Vargas, a gente tem um período que a gente chama de República Oligárquica. Oligarquia quer dizer basicamente governo dos melhores, né? A palavra de origem grega quer dizer governo dos melhores, ou na prática governo dos mais ricos, governo das elites.
Por que o Brasil tem uma república oligárquica? Por que a gente chama esse período de república oligárquica? Pelo seguinte, vamos compreender o raciocínio aqui. O regime federalista dá maior autonomia para os estados, certo? Os estados têm maior autonomia. E era isso que, por exemplo, os cafeicultores paulistas queriam quando apoiaram o fim da monarquia. Eles queriam o fim da monarquia para proclamar uma república, e a república sendo federalista, eles poderiam fazer em São Paulo os investimentos que o governo central ficava atrasando, recusando ou demorando para liberar. Só que isso não beneficiou só os cafeicultores do Oeste paulista, que por serem a elite econômica acabavam controlando a política do estado de São Paulo. Isso beneficiou as oligarquias latifundiárias de todos os estados, porque quem tinha o poder político nesse momento era quem tinha o poder econômico, e quem tem o poder econômico no Brasil são os grandes fazendeiros. Então os grandes fazendeiros de todo o Brasil se beneficiaram dessa república federalista, porque eles podiam controlar a política, as finanças, os investimentos, a economia dos seus estados, sem interferência do governo central. Então a elite de cada estado controlava o que acontecia dentro do seu estado, sem se preocupar com o que o governo federal ia achar disso ou não. Então, na prática, quem mandava na república eram as oligarquias estaduais. Porque dentro de cada estado, essas oligarquias controlavam as finanças e a economia. E essas oligarquias que conseguiam eleger os seus governadores e seus deputados. Como o presidente da República precisaria do apoio dos deputados federais para aprovar as leis e adotar as medidas em nível federal, ele acabava dependendo da ação dessas oligarquias estaduais. Então, o presidente da República dependia das oligarquias estaduais. Além disso, para ser presidente da República, você tem que ganhar a eleição, né? Você tem que ter a maioria dos votos. E quem ia fazer campanha e te ajudar a ter mais votos para ser presidente da República eram essas oligarquias dentro dos estados. Então, quem manda no Brasil são as oligarquias. Então, por isso a gente chama esse período de república oligárquica, de 1894 a 1930, do governo do Prudente de Moraes até o governo do Washington Luiz. Aliás, Prudente de Moraes e Washington Luiz eram de São Paulo, Luiz. Esse período da república oligárquica também ficou conhecido como República do Café com Leite ou Política do Café com Leite. Por quê? Quem manda no Brasil são as oligarquias estaduais. E quais eram as duas oligarquias mais fortes? São Paulo, conhecido internacionalmente por ser um grande produtor de café, e Minas Gerais, conhecido nacionalmente por ser um grande produtor de gado leiteiro. Aliás, não é à toa que Minas Gerais é conhecida pelos seus queijos, né? Porque eles produzem gado leiteiro, o leite é a matéria-prima para o queijo, daí que vem os queijos de Minas Gerais. Então a República do Café com Leite era dominada por São Paulo e Minas Gerais. Por que São Paulo? São Paulo era o estado mais rico. São Paulo era quem detinha o poder econômico por causa do café. O produto mais importante do Brasil era o café, quem mais produzia café no Brasil era São Paulo. Então São Paulo tem o poder econômico. Então São Paulo tinha uma oligarquia muito importante porque era a oligarquia mais rica. E Minas Gerais era muito importante porque era o segundo estado mais rico. São Paulo era o estado mais rico, Minas Gerais era o segundo mais rico. Mas o mais importante é que Minas Gerais era o estado mais populoso do Brasil naquela época. Depois São Paulo vai se tornar mais populoso, mas a princípio era Minas Gerais. Minas Gerais era o estado mais populoso, portanto era o estado que tinha mais eleitores. Então, Minas Gerais tinha um peso muito grande nas eleições em nível federal. Então, a oligarquia, a elite de Minas Gerais, controlava uma grande quantidade de eleitores. Então, Minas Gerais tinha peso para definir quem ia ser o presidente. Então, por isso, eram os dois estados mais fortes e as duas oligarquias que acabaram controlando a política, não só dentro de seus estados, mas a política nacional. São Paulo tinha o dinheiro, Minas Gerais tinha os eleitores. Os dois juntos elegiam o presidente que eles quisessem. Então eles acabaram tendo influência não só regional, mas nacional. É por isso que de 1894 a 1930, todos os presidentes do Brasil eram indicados ou por São Paulo ou por Minas Gerais. Aliás, não era só ou por São Paulo ou por Minas Gerais. O acordo entre São Paulo e Minas Gerais era revezar. Uma eleição ganhava um presidente indicado por São Paulo, uma eleição ganhava um presidente indicado por Minas Gerais. Não necessariamente um cara nascido em São Paulo e um cara nascido em Minas Gerais, mas alguém que São Paulo indicava e depois alguém que Minas Gerais indicava. Como São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, é por isso que esse período da República Oligárquica também é conhecido como República do Café com Leite, porque era a alternância entre o estado que mais produzia café e o estado que mais produzia gado leiteiro. E o que São Paulo e Minas Gerais faziam quando escolhiam esses presidentes e o que São Paulo e Minas Gerais faziam para se manter no poder, controlando a República, né, controlando a presidência da República?
Uma vez que os presidentes indicados por São Paulo ou Minas Gerais chegavam ao poder, eles assumiam um compromisso de não interferir nas oligarquias locais. O presidente da República tinha a prerrogativa de interferir em políticas, de interferir em ações dos governadores. Mas, como a política brasileira era baseada nas oligarquias locais, o presidente da República se comprometia a não interferir no que as oligarquias faziam. Então, o que a oligarquia da Bahia fazia, o presidente do Brasil não interferia. O que a oligarquia de Pernambuco fazia, o presidente da República não interferia. Então, as oligarquias tinham total autonomia para controlar a política dentro de seus estados. Em troca, o presidente da República dizia, olha, eu não vou interferir na política de vocês, mas vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar a te ajudar. Então eu preciso de apoio. Então, em troca de apoio, do apoio dessas oligarquias, o presidente, primeiro, não interferia nos negócios das oligarquias locais, e segundo, oferecia cargos, né? Pessoal da Bahia aí, tô precisando de apoio. O pessoal da Bahia falava, a oligarquia falava, tá, o que você oferece? Eu ofereço um cargo no Ministério da Fazenda para um indicado seu. Beleza, vamos te apoiar. O pessoal aí do Rio Grande do Sul, tô precisando do apoio de vocês. A oligarquia do Rio Grande do Sul falava, tá, o que você me oferece? Eu ofereço aqui uma verba para vocês construírem uma estrada. Uma verba federal para construir a estrada. Legal, a gente está precisando de uma verba a mais para construir a estrada. Vamos apoiar vocês. Então, em troca de verbas federais e em troca de cargos, o governo federal, indicado sempre por Minas ou por São Paulo, conseguia apoio das oligarquias nacionais, das oligarquias regionais em todo o Brasil. Então, quem era as elites locais que eram leais ao governo federal, recebiam mais vantagens. Quem fazia, eventualmente, oposição ao governo federal recebia menos vantagens. Eu dei o exemplo do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul, historicamente, sempre foi um dos estados que fez oposição. Então, era um dos que mais brigava com a República do Café com Leite. Não à toa que ela vai acabar com a ascensão de um líder gaúcho, que é Getúlio Vargas. Mas, enfim, isso é outra questão. Então, com essa política, que ficou conhecida como política dos governadores, porque o presidente da República garantia sua sustentabilidade, sua governabilidade durante seu mandato, fazendo alianças com os governadores, que eram sustentados pelas elites locais. Então, essa troca de favores entre governo federal e governos estaduais ficou conhecida como, então, política dos governadores. E era assim que São Paulo e Minas Gerais se mantinham no poder, porque eles faziam esses acordos com as oligarquias locais, e as oligarquias locais garantiam que o governo federal ia ter todo o apoio necessário em troca de cargos e verbas federais. Reparem, pessoal, que isso não é assim tão diferente. A estrutura, a dinâmica é diferente, mas a lógica de manter-se no poder oferecendo favores aos aliados é a mesma lógica que Dom Pedro II utilizava. E é a mesma lógica que vai se perpetuar durante toda a história republicana do Brasil. Isso não é exclusivo da República do Café com Leite. Isso existe no Brasil até hoje. O presidente da República, para conseguir apoio dos deputados, ele oferece cargos para os partidos, ele oferece verbas para as cidades e para os estados governados pelos partidos que apoiam o governo. Isso existe ainda hoje. Isso ainda hoje é utilizado no Brasil para muita corrupção, para desvio de dinheiro. Na época do Café com Leite não era diferente. Isso ainda é utilizado para corrupção, para se perpetuar no poder. Tenta se combater. Mas enquanto o Brasil mantiver essa lógica de trocar favores em nome da manutenção do cargo, em nome da manutenção do poder, essas práticas vão continuar. Então a gente precisa mudar essa lógica administrativa. E como é que as elites locais garantiam? Porque é eleição. Se o povo vota em outro cara, a elite local perde. Como é que a elite local fazia para a população votar nos candidatos dela? Aí nós vamos ter a participação fundamental dos coronéis. Coronel era um cargo da Guarda Nacional. Guarda Nacional era uma força de apoio ao exército que existia no Brasil na época do Segundo Império. Quando é proclamada a República, a Guarda Nacional deixa de existir. Mas quem eram escolhidos, nomeados para serem coronéis da Guarda Nacional? Grandes fazendeiros. Então os grandes fazendeiros começaram a ser conhecidos como coronéis. Mesmo após o fim da Guarda Nacional, o nome coronel deixou de ser um cargo da Guarda Nacional e passou a se referir aos grandes fazendeiros que tinham poder político numa determinada região. Então, o coronel é aquele fazendeiro rico, às vezes ele nem era tão rico, mas é um fazendeiro influente que vai controlar a vida política dentro do seu município. Então, o prefeito daquela cidade, daquele município, vai ser sempre o cara indicado por ele. Sempre o cara indicado por ele vai ganhar a eleição.
Os eleitores daquele município sempre vão votar nos candidatos a deputado indicados por ele, vão votar no candidato a governador indicado por ele, e vão votar no candidato a presidente indicado por ele. E por que as pessoas vão votar no cara indicado por ele? Porque esses coronéis, eles têm uma numerosa rede de pessoas que dependem dele. Tem os empregados que trabalham para ele. Tem os trabalhadores da vizinhança que, eventualmente, não trabalham diretamente para ele, mas trabalham em empregos, em funções que dependem da fazenda dele. Ele vai ter, ao redor dele, pequenos comerciantes que vendem os produtos para os empregados dele. Então, indiretamente, dependem dele estar bem da influência que ele exerce na região. Eventualmente, o coronel vai ter influência sobre o delegado da região. Eventualmente, ele vai ter influência sobre o padre da região, porque ele é um cara extremamente poderoso. Dá pra gente comparar, se vocês lembrarem lá das aulas de Brasil colonial, sociedade e cultura, sociedade patriarcal, que o senhor de engenho controlava uma vasta rede de pessoas em volta dele, o coronel é basicamente a mesma coisa. É uma herança que vem desde o Brasil colonial, essa estrutura de um grande proprietário de terras que exerce poder sobre uma rede de pessoas em volta dele. Isso tinha na colônia, isso se manteve no Brasil imperial, com a formação da Guarda Nacional, porque com a Guarda Nacional o coronel recruta pessoas armadas, e isso se mantém na República. Agora o coronel não é mais um coronel da Guarda Nacional, mas ele continua tendo pessoas armadas, os jagunços. Extraoficialmente, não é um cargo oficial, mas ele tem um exército particular. Homens que andam armados para protegê-lo e para fazer valer a sua vontade. Então o coronel, ele exerce uma influência muito grande dentro da sua região, porque é ele que consegue emprego para as pessoas conseguem emprego por indicação dele. Ele indica as pessoas que vão ser nomeadas para os cargos. Então quem vai exercer cargo na prefeitura, quem eventualmente vai ser indicado para ir para o governo estadual é o coronel. Então ter uma boa relação com o coronel faz você ter oportunidades. O coronel também ajuda a te proteger frente à justiça, porque às vezes ele tem influência sobre o delegado. O delegado pode fazer vista grossa para um crime se o coronel pedir. Ou ele pode prender alguém com acusações infundadas se o coronel pedir. E o coronel também vai te proteger contra inimigos, porque o coronel tem os seus jagunços, que se você está sendo ameaçado por alguém, ele pode mandar os jagunços dele irem conversar com seu inimigo. Só que tudo isso vai fazer você dever favores para o coronel. Então o coronel, ele, em troca de proteger a sua gente, que são as pessoas que dependem dele, ele vai exigir fidelidade total, sobretudo nas eleições. O coronel te ajudou tanto, o coronel comprou cimento para você construir sua casa, o coronel arrumou emprego para o seu marido, para o seu filho, que são os homens que votavam, né? O coronel arrumou emprego para o seu filho, o coronel te ajudou quando te acusaram lá na justiça de ter feito aquele crime, o coronel te ajudou a livrar a sua cara. O coronel mandou os jagunços dele irem atrás daquele cara que estava te incomodando. Você não vai votar no cara que ele pediu? Que desfeita. Então, o coronel exerce essa influência. Essa influência do coronel, ela pode ser uma influência assim de troca de favores, mas também pode ser uma influência através da violência física. Então, os coronéis, eles acabam exercendo um poder sobre o voto da sua gente, das pessoas que estão sob a sua área de influência. Então pode ser desde o vota no meu candidato que eu te ajudo financeiramente, vota no meu candidato que eu te arrumo um emprego, vota no meu candidato que eu te arrumo uma tentadura, vota no meu candidato que eu arrumo cimento e tijolo para você construir sua casa, como pode ser, vota no meu candidato senão você apanha, vota no meu candidato senão você morre, vota no meu candidato porque eu sei onde você mora, eu sei onde sua família está, porque ele tem os jagunços. Então os jagunços armados executavam as ordens do coronel. Então os jagunços vão fazer ameaças, vão fazer pressão sobre os eleitores, ou os jagunços vão realmente fazer represálias. A gente ficou sabendo que você não vai votar no candidato coronel. E aí? E o fato do voto ser aberto, como determinava a primeira Constituição do Brasil, facilitava essa coação, porque todo mundo sabia em quem você ia votar. Então, se você não vota no candidato que o coronel indicou, você está aí a pulso. E aí vão surgir, né, as práticas que ficaram conhecidas como o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Cabresto, vocês sabem, é aquela parada que você põe no cavalo para controlar o cavalo. E aí vem, né, cartaz como esse daqui, por exemplo, em que o eleitor está sendo controlado pelo político via cabresto. Esse cartaz aqui é uma crítica, tá? Tinha políticos que eram contra essa prática, mas essa prática era absolutamente difundida. Então aqui o Partido Democrático dizia ser contra o voto de cabresto. Então fala, para acabar com essa vergonha, vote nos nossos candidatos.
Só que os candidatos que não eram do Partido Democrático usavam voto de cabresto para controlar as pessoas e fazerem elas votarem contra o Partido Democrático. Então o voto de cabresto se mantinha. Também tem a prática do clientelismo. O que é o clientelismo? É a relação de dependência e troca de favores. O coronel te ajuda, então você ajuda o coronel a eleger o candidato que ele indicou. Isso valia nas eleições municipais, estaduais e federais. Por isso que o presidente da República contava com a ajuda desses coronéis para se manter no poder. Era assim que São Paulo e Minas Gerais conseguiam apoio nacional, porque eles contavam com o apoio desses coronéis em nível local. E os coronéis que eram fiéis ao presidente da República conseguiam verbos para suas cidades. Então você tem essa troca de favores. O conjunto de eleitores controlados pelo coronel era chamado por um nome muito feio, que é curral eleitoral. Então, já que a gente está usando, né, metáforas equinas, como cabresto, então o curral eleitoral é o conjunto de eleitores que ele consegue controlar. E quanto maior o curral eleitoral que um coronel tem, maior prestígio ele tem junto ao governador e junto ao presidente, porque significa que ele tem mais votos. Então, quanto mais votos ele tem, mais facilmente ele consegue garantir que o determinado candidato vai ser eleito. Então, a principal disputa dos coronéis era ver quem tinha mais eleitores. Por isso que eu disse no slide anterior, não necessariamente o coronel é rico. Às vezes ele nem é tão rico, mas ele exerce uma grande influência, ele consegue exercer uma grande influência sobre um grande número de pessoas. E é isso que dá poder para o coronel, a quantidade de eleitores que ele tem. E quanto mais eleitores que ele tem, olha só como a coisa se retroalimenta. Quanto mais eleitores ele tem, mais verbas federais ele vai conseguir, porque ele vai garantir votos para o presidente, para os candidatos do presidente, então ele vai conseguir verbas federais. Quanto mais verbas federais ele consegue, mais benefícios ele consegue trazer para a cidade. Construir um poço, numa área de seca, construir um açude, um reservatório de água. Então as pessoas vão falar, nossa, o coronel conseguiu esse açude para a gente, o coronel conseguiu o dinheiro para construir essa escola para a gente. O coronel conseguiu gerar emprego para a gente, porque ele também vai usar a verba para investir na atividade que ele trabalha e aí ele vai gerar empregos. Então olha como o coronel é bom, vamos votar em quem o coronel indica. Aí o coronel fala, olha, eu faço bem para vocês, então eu preciso da ajuda de vocês para botar esse cara aqui lá na capital como deputado, para botar esse cara aqui lá na capital do estado como deputado estadual, para ele trabalhar por vocês, para ele conseguir trazer mais benefícios para vocês. Aí a pessoa vai e volta no coronel. Aí tem um outro que fala, não, esse coronel aí é um enganador, esse coronel isso, esse coronel aquilo. Os jagunços vão lá e dão um corretivo na oposição. Podia acontecer da cidade ter mais de um coronel e cada coronel apoiar um candidato diferente? Podia. Como que resolve? Na bala. Política, nessa época, se resolve na bala. Não é debate de ideias. Vamos fazer um debate entre os candidatos para ver quem tem a melhor proposta para a educação. Não. Ganha quem tem mais jagunço. Quem tem mais jagunços controla o curral eleitoral. Era assim que se definia. Então percebam que assim, não tem debate de ideias. Não tem assim, o povo vai votar no candidato que representa. Não. Você tem poder econômico, você tem coação, você tem suborno e você tem violência. Era assim que era feita a política no Brasil durante a Primeira República, durante esses primeiros 36 anos, de 1894 a 1930. E aqui embaixo, né, a gente tem uma representação, eu gosto muito dessa charge, ela tem uma legenda que não apareceu aqui, mas aqui a gente tem representado o voto de cabresto. Aqui nós temos a soberania nacional, representada por uma mulher, aqui a urna, aqui o político, e o eleitor sendo representado como um equino. E aí a soberania pergunta para o político, que está, né, conduzindo ele a votar. Esse daí é o Zé Besta? Não, esse aqui é o Zé Burro, é a legenda da charge. Então o eleitor é tratado como um animal, né, na eleição do voto de cabresto, ele é guiado, né? E então, assim, para a gente entender essa relação do coronel com o poder estadual e com o poder federal, né? Só resumindo aqui para ficar mais claras as ideias. O coronel, ele vai ter prestígio junto ao governo estadual ou junto ao governo federal, dependendo do tamanho do seu curral eleitoral. Quanto mais eleitores ele controla, mais prestígio ele tem. Quanto mais ele consegue eleitores para votar no governo estadual ou no governo federal, mais verbas ele consegue para o seu município, ele vai usar essas verbas para se manter no poder, para trazer benefícios para a população, mesmo que sejam benefícios às vezes apenas aparentes, mas ele vai conseguir as verbas para atender os seus interesses dentro do município. E além da questão do voto de cabresto, além da questão enfim, da coação, do clientelismo, ainda assim era possível que mesmo com todos esses recursos,
ganhasse um candidato da oposição, ganhasse um cara ali que o coronel não queria, que o governador não queria, que o presidente não queria. Para que isso não acontecesse, para garantir mesmo, para ter certeza, as fraudes eram muito comuns nesse período. Para vocês terem noção, o último presidente eleito nesse período, o presidente Washington Luiz, ele foi eleito com 99% dos votos. É impossível 99% dos eleitores terem votado nele. Claramente foi uma fraude absurda ele ter ganhado com 99% dos votos. Mas enfim, para vocês terem noção do tamanho da falta de vergonha, assim, era escancarada a fraude. Então, era comum, por exemplo, dentro do curral eleitoral, o coronel também, para falar que ele tinha mais votos do que realmente ele tinha no seu curral eleitoral, ele fazia o mesmo eleitor votar 2 vezes, por exemplo. Ele votava numa sessão eleitoral e depois votava na outra. Então ele duplicava os votos. Como não tinha título de eleitor ainda, ou o controle era muito simples, ou os mesários eram com a gente do coronel, então faziam de conta que não estavam vendo o que estava acontecendo, votava 2 vezes. Ou então falecidos votavam, pessoas que já tinham morrido votavam. Pegavam uma pessoa qualquer, mandava ela com um documento de alguém que já tinha morrido e votava em nome de quem morria. Ou então, o coronel conseguia títulos de eleitor, né, a partir do momento que já tem título de eleitor, ele conseguia títulos de eleitor para analfabetos. Analfabetos não podiam votar, ele conseguia o título de eleitor para analfabeto. Só que assim, tem um problema, né? O analfabeto não era cédula com o nome do candidato, você faz um xizinho. O eleitor tinha que escrever, eu voto em fulano de tal para cargo tal. Então, para o analfabeto era difícil. Então, o que o coronel fazia? Simples. Nessa época, além do voto ser aberto, o eleitor podia pegar a cédula, levar para casa, preencher e levar de novo. Então, o eleitor pegava a cédula, levava para o coronel ou para o jagunço preenchia, o eleitor analfabeto ia lá e depositava o voto. Ou então, dá título de eleitor para menores de 21 anos, que era só a partir dos 21 anos que podia votar, mas o coronel dava um jeito e conseguia o título de eleitor. Então eles usavam fraudes, usavam ilegalidades. E se mesmo com todas essas fraudes, se mesmo com todas essas ilegalidades, ainda assim o candidato da oposição vencesse, aí ia para a última instância, que era a Comissão de Verificação de Poderes. O que é a Comissão de Verificação de Poderes? Era uma comissão composta por representantes do governo federal que investigava as fraudes. Então tinha uma suspeita de fraude. Suspeita de fraude era só quando a oposição ganhava, tá? Tem uma suspeita de fraude. Eles iam lá para averiguar se teve fraude, recontavam os votos. E normalmente, quando o candidato da oposição ganhava, eles chegavam à conclusão de que houve uma fraude. Então a eleição era anulada e refeita. E aí, quando a eleição era anulada e refeita, ganhava o candidato do coronel. Então, a Comissão de Verificação de Poderes, na prática, era um jeito de impedir que a oposição assumisse os cargos. Então percebam que a Primeira República, na verdade, não tem eleição. Tem quem em São Paulo e Minas Gerais indica para ser presidente, e nos estados, os governadores é quem as oligarquias indicam. Na prática não tem eleição, as oligarquias que controlam. As pessoas votam em quem a oligarquia quer, e se as pessoas não votarem em quem a oligarquia quer, a Comissão de Verificação de Poderes anula a eleição. Então a gente tem uma república que na verdade não é uma res pública, como a gente viu nas aulas de Roma Antiga. Não é uma coisa pública, é uma coisa das oligarquias. E é nesse contexto, pessoal, que a gente vai perceber que a Primeira República ela vai beneficiar principalmente as elites e vai beneficiar também as classes médias. As classes médias vão ter acesso a alguns cargos políticos, as classes médias vão ter uma certa melhoria na condição de vida. Mas a grande maioria dos brasileiros, a população rural, os pobres que vivem nas cidades, os trabalhadores, vão viver na miséria. A gente vai ter um aumento da distância entre os mais ricos e os mais pobres. A população mais pobre, principalmente no interior do Nordeste, vai enfrentar situações de miséria cada vez mais fortes. A fome vai ser cada vez maior, a decadência econômica vai ser cada vez maior, e além disso, o clima no Nordeste não vai ajudar, as secas vão ser cada vez mais duras. Então a miséria da população, principalmente na região Nordeste, vai crescer muito. Não só no Nordeste, tá? No Brasil todo a miséria da população vai aumentar, mas no Nordeste ela vai ter um crescimento ainda mais dramático. E essas populações que estão sofrendo cada vez mais, apesar do coronel dizer que faz tudo por elas, os coronéis não estão nem aí para elas. Os coronéis vão estar preocupados em aumentar o seu poder, em se beneficiar da política, e não em beneficiar a população que ele diz defender. Então essas populações vão começar a buscar
onde se socorrer. E é nesse contexto que a gente vai ver surgir alguns movimentos que a gente pode considerar movimentos criminosos, como o cangaço, ou movimentos de cunho religioso, seja por uma religiosidade oficial, né, de pessoas que vão se aproximar de padres, de representantes da igreja, ou de uma religiosidade não oficial, de pregadores que não são da igreja, mas que pregam a chegada do reino dos céus, a chegada de um mundo melhor, uma outra forma de vida. E é sobre essas alternativas à política tradicional e institucional que nós vamos falar no próximo vídeo. A gente vai falar do cangaço, a gente vai falar do messianismo, né, os movimentos de pregadores religiosos, e a gente vai falar também de uma revolta de gente da Marinha, mas não a elite da Marinha, os oficiais da Marinha, os marinheiros. E a gente vai ver o porquê dessas revoltas no próximo vídeo. Até mais!